Então agora a gente vai aprender como negar proposições. Lembrando que a gente tem proposições que podem ser feitas por conectivos ou por condicionais. Os conectivos, né, podem ser conjunção ou disjunção. Então vamos começar pela negação de uma conjunção. Lembrando que a conjunção ela é o seguinte, ó, é o P conjunção com o Q. E a gente lê P e Q, certo? Então a gente faz uma proposição, coloca um E e depois faz a outra proposição. Então olha só, a gente sabe que a gente pode fazer uma tabela verdade e verificar a equivalência entre a proposição negação de P conjunção de Q, né, a negação dessa proposição aqui, né, ela é equivalente com a negação de P disjunção com a negação de Q, ok? Então isso daqui é fácil de verificar, só que o que vai acontecer? A negação dessa P com Q, P e Q aqui, da conjunção de P e Q, portanto, como há a equivalência entre as duas, a gente já estudou o que é equivalência, a gente pode dizer que a negação, né, a negação dessa conjunção, ou seja, a negação da conjunção, pode ser escrita como a disjunção da negação de P com a negação de Q. Tá? Ah, professor, ficou confuso. Vamos ver um exemplo então, para ver como é que fica. Olha só, fica um pouco mais claro. A gente tem duas proposições. A primeira diz que A é diferente de zero. E a segunda diz que B é diferente de zero. O que é a conjunção delas? A conjunção, ela diz o seguinte, ela diz que A é diferente de zero e B é diferente de zero. Então, isso é uma conjunção, a gente põe um E no meio dos dois. Como é que a gente nega a conjunção? Como é que a gente nega isso? O que isso aqui está nos dizendo é que a gente vai fazer, ó, é a negação de P. Qual que é a negação da proposição A é diferente de zero? A gente vai dizer aqui, ó, A é igual a zero, ok? Só que aqui, ó, a gente tem uma disjunção. Então, ao invés do E, a gente vai usar o OU. E aí depois a gente vai fazer a negação do outro. Ok? Então, olha só. Quando a gente tem a conjunção A igual a zero e B igual a zero, a negação de A igual a zero e B igual a zero é A diferente de zero e B diferente de zero. A negação é A igual a zero ou B igual a zero. Fez mais sentido agora? A gente pega e a gente fez isso daqui, ó. A gente partiu dessa equivalência. É a negação de P, disjunção com a negação de Q. Ou uma ou a outra, né? Negando uma ou a outra, a gente está negando a conjunção. Ok? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. A gente tem o P, está dizendo que o 2 é divisor de 4. O Q diz que 3 é divisor de 9. Aí a gente faz a conjunção. Conjunção, a gente diz que 2 é divisor de 4 e 3 é divisor de 9. Como é que a gente nega isso? A gente tem que, pelo menos uma das duas, tem que ser falsa, né? Para a gente fazer uma negação. Então, a gente vai ter que negar pelo menos uma das duas, né? Olha só, a negação dessa conjunção, ela nos diz que 2 não é divisor de 4 ou 3 não é divisor de 9. Ok? Então a gente coloca ali a negação de cada uma delas e troca pelo ou, no caso, quando a gente quer negar uma conjunção. Agora a gente vai ver como fica a negação da disjunção. Lembrando que disjunção, a gente pega uma proposição e faz uma disjunção com a outra, é uma ou a outra. Então, P ou Q, certo? Só que a gente
Para analisar a negação, a gente vai ver a equivalência entre P, entre a negação dessa disjunção, com a conjunção das negações de cada uma das proposições. Então, olha só, quando a gente faz a conjunção da negação de P com a negação de Q, há uma equivalência com a negação dessa disjunção. Então, a negação da disjunção, ela é a conjunção das negações, ok? E a gente vai ver um exemplo agora, fica mais claro o que isso significa. Então, a gente tem duas proposições e a gente vai fazer a disjunção delas. A gente tem uma proposição que diz o seguinte: o triângulo ABC é isósceles. E a outra diz que o triângulo ABC é equilátero. Ok? Deixa eu ajeitar aqui. Então, a gente faz a disjunção, ela vai ficar o seguinte, ó. O triângulo ABC é isósceles ou equilátero. Ok? Então ele é um ou outro. Faltou acento aqui. Aí a negação dessa proposição, dada pela disjunção das duas, a negação da disjunção, a gente vai escrever assim, ó, negando P e negando Q. Então, a gente vai escrever assim, ó, o triângulo ABC. Daí a gente vai negar uma. Não é isósceles e a gente faz a conjunção, não é, porque a gente está negando o que? Equilátero. Ok? Então vejam como a negação desta proposição que é dada pela disjunção com um ou, a gente faz a negação dela, negando cada uma delas e fazendo a conjunção, certo? Então o triângulo ABC não é isósceles e não é equilátero. Agora vamos ver esse outro exemplo aqui, talvez um pouquinho mais simples. A gente tem a primeira proposição que A é igual a zero e a segunda que B é igual a zero. Então a gente faz a disjunção e afirma A é igual a zero ou B é igual a zero. Essa é a proposição dada pela disjunção. Agora a gente vai negar a disjunção. A gente vai negar o A é diferente de zero, ou, aliás, se a gente tem um O, a gente vai pôr um E. B diferente de zero. Então a gente nega uma, nega a outra e troca, tá? Então é isso que está dizendo. É razoavelmente simples a gente negar conexões assim, né? A conjunção e a disjunção. Vamos ver agora como a gente faz a negação de um condicional simples. Como é que é o condicional simples? É quando a gente faz o seguinte, ó, que uma proposição, se uma, então a outra, certo? Então, se P, então Q. Aí, a gente vai usar uma equivalência que pode ser verificada com as tabelas valores, a tabela verdade, né? Que vocês podem verificar que há uma equivalência entre a negação dessa se P, então Q, com a manter a primeira proposição e fazer uma conjunção com a negação da segunda, tá? Então há uma equivalência entre a gente negar esse condicional simples e fazer uma conjunção entre a primeira proposição e a negação da segunda. Então por isso que a gente vai dizer que a negação de P, então Q, é dada por P e a negação de Q, ok? Uma combinação entre P
né? Uma conjunção entre P e a negação de Q. Aí a gente vai ver um exemplo. Como é que a gente constrói a negação desse condicional? Primeiro a gente vai fazer o condicional, né? P, então Q, a gente vai fazer assim, ó. Se P diz 2 pertence aos inteiros e Q diz 2 pertence aos racionais, o condicional ele diz assim, ó, se 2 pertence aos inteiros, então 2 pertence aos racionais. Como é que a gente vai fazer a negação disso? A negação disso com aquela regra, né? Então a negação de P, né? Um condicional simples em Q, P implicando em Q, ela vai ser dada da seguinte maneira. P, ou seja, 2 pertence aos inteiros, isso é o P, né? Não tem o si, e, que é uma conjunção, a negação da segunda. 2 não pertence aos racionais. Essa daqui faz a negação da primeira, ok? Então, aqui está a regra. Condicional, a negação dessa condicional simples vai ser a primeira proposição em conjunção com a negação da segunda. E aí depois a gente tem outro exemplo, né? Primeiro a proposição diz 5 ao quadrado é igual a menos 5 ao quadrado. E a segunda diz que 5 é igual a menos 5. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro o condicional. O condicional ele diz o seguinte, ó. Se 5 ao quadrado é igual a menos 5 ao quadrado, então 5 é igual a menos 5. Certo? Olha só. A primeira sentença a gente sabe que é verdadeira. E a segunda sentença a gente sabe que é falsa. Então, esse condicional é falso. A única forma de um condicional ser falso é se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Tá? Então, esse aqui a gente tem um condicional falso. Como é que a gente faz para fazer a negação disso? A negação de P com esse condicional em Q, ela vai ser o seguinte, ela vai ser a primeira proposição, 5 ao quadrado igual a menos 5 ao quadrado, e aí a negação dela a gente vai substituir, vai colocar um E aqui, e aí a gente faz a negação da segunda, ó, 5 é diferente de menos 5. Ok? Então veja só, a primeira é falsa e a gente transformou ela em verdadeira, né? Porque agora a gente tem uma conjunção e a conjunção ela é verdadeira quando as duas são verdadeiras, ok? Então tá aqui, ó, 2 exemplos de como a gente faz a negação de um condicional simples. Vamos ver agora como ficam as negações de proposições quantificadas. Então a gente sabe que existem 2 quantificadores, um deles é o quantificador universal, que a gente representa da seguinte maneira, a gente põe esse V cortado, né? Qualquer valor de x, né? E aí a gente tem uma sentença aberta em que é uma proposição com uma variável, né? Na verdade ela não é uma proposição porque precisa do quantificador. Então a gente tem uma proposição por causa do quantificador associado a uma sentença aberta. Ok. Como é que a gente faz a negação de uma proposição que utiliza um quantificador? Utilizando o quantificador universal, tá? Então a gente tem aqui, ó, a negação de qualquer valor de x e a sentença, né, vai ser o seguinte, existe um valor de x, lembra que o outro quantificador, existe pelo menos um valor de x, e aí a gente põe a negação da proposição, ok? Então aqui que a gente tem a regra. Então eu vou destacar aqui e agora a gente vai fazer exemplos utilizando essa regra, vocês vão ver como faz sentido. Então a lógica, né, nos apresenta essa seguinte regra. Se a gente tem uma sentença que ela diz qualquer valor de x, para qualquer valor de x,
x mais 3 é igual a 5. A gente sabe que não é verdade, tá? Mas a gente tem como fazer a negação dessa proposição. Lembra que a proposição ela pode ser verdadeira ou falsa. Não tem problema, no caso ela é falsa. Como é que a gente vai fazer a negação dela? Ou seja, como é que a gente vai transformar ela em uma proposição verdadeira e oposta? A gente vai substituir o qualquer valor de x por existe pelo menos um x, e aí a gente vai fazer a negação da sentença. Então a gente vai fazer a negação de que x mais 3 é igual a 5, a gente vai pôr x mais 3 é diferente de 5, ok? Então aqui a gente tem uma negação. Vamos ver o próximo exemplo. É a negação dessa proposição com quantificador. Troca o quantificador de universal para existencial e usa a negação da sentença. Aqui a gente vai fazer de novo. Ó. Qualquer valor de x, para qualquer valor de x, x vezes x mais 1 é igual a x ao quadrado mais x. Então a gente sabe que é verdade, né? Mas a gente vai pôr aqui que a negação é a seguinte: existe pelo menos um valor de x, que x vezes x mais 1 é diferente de x ao quadrado mais x. Então assim a gente fez a negação. Notem que o valor lógico da primeira aqui, ó, aqui no caso o valor lógico é falso. E aí a gente fica com, eu vou pôr em vermelho. A gente tem o valor lógico falso e a gente conseguiu mudar a sentença, né, com uma negação, transformando ela em verdadeira. Aqui o valor lógico é verdadeiro, né? Para qualquer valor de x vale essa igualdade. No caso, aqui a gente está afirmando, né, a gente está fazendo uma proposição de que existe pelo menos um valor de x que faz isso não ser igual. Isso é falso. Ok? Então a gente está fazendo a negação e na negação inverte o valor lógico. Veja outra sentença. Qualquer valor de x, né, para qualquer valor de x, raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 é igual a x mais 1. Tá? Então a gente sabe que isso aqui é falso. Aí a gente vai pôr o seguinte. A negação é existe pelo menos um valor de x para o qual x ao quadrado mais 1 ela é diferente de x mais 1. Isso é verdade. Existem valores de x, existe pelo menos um valor de x em que essa igualdade não se satisfaz. Então essa é a negação da sentença, ok? Olha essa outra aqui. Todo losango é um quadrado. Então a gente vai fazer... existe um losango... Existe, ó, todo losango. A gente vai mudar para existe um losango. E aí a gente vai mudar para negação, que não é um quadrado. Ok? Então viram o padrão? Troca de qualquer valor de x para qualquer x, a gente troca por existe um. De todo, a gente troca por existe um. E aí a sentença a gente troca pela negação dela. E agora a gente vai ver a nossa última negação de proposições quantificadas, que é quando a gente tem o quantificador existencial. O quantificador existencial é esse aqui, ó. Quando a gente diz que existe pelo menos um x e aí coloca a sentença aberta, né, com a variável x. Então a sentença aberta a gente não tem como definir se é verdadeiro ou falso, mas aí com o quantificador existencial a gente transforma isso numa proposição. Olha só quais são as equivalências. A gente tem uma equivalência entre a negação desse quantificador existencial aqui, ó, então é uma negação do quantificador existencial, ele é equivalente a gente aplicar o quantificador universal à negação da sentença.
tá? Então essa daqui é a nossa regra. E a gente vai ver alguns exemplos. Então assim, ó, se a gente tem uma sentença que diz existe pelo menos um valor de x tal que x é igual a x. A negação disso vai ser o seguinte: qualquer valor de x, x é diferente de x. Então a gente faz a negação da sentença e troca o existencial pelo universal. Então a gente tem a negação da sentença, ok? Então olha só, para qualquer valor de x, x é igual a x, certo? Verdadeiro. Aliás, existe pelo menos um valor de x para o qual x é igual a x, verdadeiro. Para qualquer valor de x, x é diferente de x, é falso. Então é uma verificação, né? De que o valor lógico dele se inverteu de verdade. Então a gente pode ver aqui, ó, uma sentença. Existe pelo menos um valor de a para o qual a mais 1/2 é maior ou igual a 1/3. Sim, né? Agora a gente vai fazer a negação. Qualquer valor de a, para qualquer valor de a mais 1/2, como é que é a negação do maior ou igual? É o menor que 1/3. Ok? Então, a gente sabe que não é para qualquer valor de a que a gente vai ter essa relação. Então, essa daqui é falsa. E a gente sabe que existe pelo menos um valor de a para o qual essa relação é verdadeira. Então, é verdadeira. Ok? E aí, por último, a gente tem, ó, qualquer valor... Existe pelo menos um valor de a tal que 1/a pertence aos reais, né? Verdade. Agora, a negação é o seguinte, a gente vai dizer assim, ó, não existe nenhum valor de a para o qual 1/a não pertença aos reais. Então veja assim, ó, qualquer valor de a faz com que 1/a não pertença aos reais, isso é falso. Existe pelo menos um valor de a tal que 1/a pertence aos reais, é verdadeiro, tá? Então, aqui a gente tem as negações de proposições quantificadas, ok? E essa, a negação do quantificador existencial. A gente vê que há uma troca, né? Se a gente tem um existencial e uma sentença, para negar ele, a gente usa o universal e a negação da sentença. Do contrário, se a gente tem o universal e a sentença, para negar ele, a gente coloca o existencial e nega a sentença.